Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero trazer hoje uma palavra de consolo para o seu coração. O texto que eu vou ler está em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Peço que você abra comigo nesta passagem. Primeiro Samuel capítulo 1. Começando com o verso 1, diz assim, eu estou seguindo a versão revista e atualizada, e diz, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Verso 26, disse Ana a Eli, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. O tema que eu quero tratar nesta noite é, não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país nutriu um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Ele se preparou para aquela grande empreitada da sua vida. Quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou.
ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando ele chegou no auditório, propositadamente as pessoas colocaram uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem da história da humanidade a chegar no topo do pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que todos nós aqui temos sonhos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja alguém que já perdeu os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós quem já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui nesta noite que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos e a colocá-los de volta na presença de Deus, porque o Deus a quem estamos adorando e servindo nesta noite é o Deus dos prodígios, é o Deus das maravilhas, é o Deus que opera milagres, é o Deus para quem não tem causa impossível, é o Deus para quem não tem casamento irrecuperável, é o Deus para quem não tem enfermidade incurável, é o Deus que pode tudo quanto Ele quer. Esse texto retrata uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, um sonho de ser mãe. O problema é que Ana é estéril. O problema é que o sonho de Ana está sendo adiado. E eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje, se ela fosse nossa contemporânea, certamente ela enfrentaria algumas abordagens. Acho que a primeira delas seria esta: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você está estéril, tem coisa errada na sua família. Você tem que fazer uma análise mais exaustiva da sua árvore genealógica, porque é provável que haja uma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó diriam para ela: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar o seu pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela dizendo o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Dá uma olhadinha no versículo 5. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Dá uma olhadinha no verso 6. Está escrito aí que o próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, isso parece que dá um nó na nossa cabeça, porque se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, Ele tem. Se Deus quer o melhor para nós, Ele quer. Então, como Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que quero conversar um pouco com vocês. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a grande verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é da bênção,
é do abençoador. Não é da dádiva, é do doador. Não é de coisas, é de Deus. Nós poderíamos ter todas as dádivas de Deus, podíamos ter saúde, família, amigos, prestígio, dinheiro, sucesso profissional. Mas se nós não temos Deus, tudo isso não é capaz de preencher o vazio do nosso coração. A maior necessidade nossa, portanto, é do próprio Deus. Porque o sonho de Ana foi adiado, ela passa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Ela passa a ter experiências com Deus como nunca tivera antes. Às vezes Deus adia os nossos sonhos, para que nós coloquemos Ele, Deus, no topo do nosso coração, da nossa vida e da nossa agenda. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo o que temos, tudo o que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Notem isso, se Ana não tivesse esse entendimento, ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. A vida dela estaria gravitando ao redor de Samuel. Mas porque ela entendeu que Samuel viera de Deus, que Samuel pertencia a Deus, ela não tem dificuldades de devolver Samuel para Deus. Aliás, quando ela pede um filho para Deus, ela não pede para ela. Se tu me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Mesmo sabendo que Eli já era um sacerdote idoso, mesmo sabendo que os filhos de Eli, Rofini e Finéias, não eram homens fiéis a Deus, ela não titubeia, ela não retrocede, ela não recua, e ela cumpre o seu compromisso com Deus e consagra o seu filho para Deus. Entendamos isso. Às vezes nós pedimos para Deus uma bênção e Deus não concede, e aí nós transformamos a bênção num ídolo. Nós substituímos o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. Por exemplo, pedimos para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. A Bíblia diz: riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. Todo ano acrescenta mais um item no seu imposto de renda, mais um carro, mais um sítio, mais um lote, mais um apartamento, mais uma casa, mais um investimento, mais dinheiro no banco. Aí a pessoa já não tem tempo mais para Deus. Ela não pode vir numa reunião de oração da igreja mais, ela não pode frequentar um pequeno grupo mais, ela não pode vir numa vigília de oração mais, porque ela está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus, que ela não tem tempo mais para Deus. Ela substituiu o Criador pela criatura, o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. Meus amados, precisamos entender que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. A vida que temos é de Deus, a família que temos é de Deus, a casa que moramos é de Deus, o carro que andamos é de Deus, a saúde que temos é de Deus, o trabalho que temos veio de Deus, tudo veio de Deus. Então devolva para Deus o melhor daquilo que Deus lhe tem dado. Põe o seu Samuel no altar de Deus. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os seus planos são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você endereça a Deus um pedido e Deus olha para você e diz: ah, meu filho, ah, minha filha, eu não vou atender não, você está pedindo pouco demais, seu pedido é acanhado demais,
Eu tenho coisa melhor para você. Estou preparando algo muito maior para você. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são mais elevados que os nossos planos. Eu fico olhando para a Bíblia e observando a história de José. O José estava na prisão. E ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele quando saísse da prisão. E o copeiro do faraó esqueceu-se de José. E ele passou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta, mas onde está Deus? Que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão. Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Deus o deixou mais 2 anos na prisão, porque nesse tempo Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da prisão e ser o governador do Egito. Quando Deus parece demorar, não é porque Ele está longe, não é porque Ele está indiferente, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. 4º lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versos 6 a 8, no Cântico de Ana. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Pelas minhas andanças por esse Brasil, vejo às vezes algumas coisas, pastor Júlio, que me incomodam muito. Às vezes, em nome de uma fé robusta, algumas pessoas beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus com petulância e dizem: Deus, eu proíbo, Deus, eu ordeno, Deus, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus está no escabelo de seus pés. Mas que tolice, que meninice espiritual. O nosso Deus está no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, Ele quem pega o pobre e do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele não pode ser colocado contra a parede, Ele não pode ser pressionado, Ele não está acuado, Ele é soberano, Ele é livre, Ele é o todo-poderoso Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e não precisa pedir licença para fazer. Por outro lado, há aqueles que, em nome de uma ortodoxia, caminham para o erro, ao afirmar que não, o tempo dos milagres ficou lá no período dos apóstolos, hoje não tem mais. Mas o Deus a quem servimos não se aposentou, Ele não vestiu um pijama, Ele não está numa cadeira de balanço, Ele não está senil, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele tem o mesmo poder, Ele age quando Ele quer, em quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o louvor da sua própria glória, e não precisa pedir licença para nós. Ele é soberano. Eu fico olhando Ana, como mulher crente que era, certamente também esclarecida. Então Ana deve ter buscado todos os recursos da medicina para cuidar da sua saúde. Não é pecado você procurar os recursos da medicina, porque toda ciência é ciência de Deus, todo conhecimento é conhecimento de Deus, tudo procede de Deus. Deus cura com os meios, Deus cura sem os meios, Deus cura apesar dos meios, mas porque quem cura é Ele. Então eu fico imaginando que toda mulher, sem exceção, gosta de andar com a bolsa do lado, às vezes até mais do que uma.
Eu fiquei pensando que Ana devia carregar nesta bolsa os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela: não tem jeito, não tem cura, não tem solução. Mas Ana entendia outra coisa: se Deus quiser, tem jeito, porque a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, tem jeito. É por isso que Ana ora, é por isso que Ana chora, é por isso que Ana jejua, é por isso que Ana insiste, é por isso que ela bate a porta da graça, é por isso que ela não desiste de esperar um milagre. Deus opera maravilhas ainda hoje. Eu estava fazendo uma visita há muitos anos lá em Vitória, no hospital. Quando eu chego na porta do hospital, tinham 3 pessoas na porta, 3 mulheres, e uma jovem, dentre elas, uma das 3 pessoas era uma jovem de 17 anos. Essa menina estava num estado avançado, num tratamento de câncer, com muitas metástases pelo seu corpo. E o médico que cuidava dela lá na nossa cidade do interior, disse para ela: minha filha, aqui não tem CTI, como não tem até hoje, e você precisa de um CTI para continuar o tratamento. Aqui nós esgotamos todos os recursos. Só que ela não tinha plano de saúde e não tinha vaga no CTI. Eu era amigo do diretor do hospital, fui conversar com ele. E ele me disse: pastor, não funciona assim. Não tem vaga. Eu não posso tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não posso recebê-la. Fiquei um pouco frustrado. Voltei para a porta do hospital e fiz o que eu não tenho o hábito de fazer. Não me lembro se fiz isso novamente, mas naquele dia eu fui inclinado a fazer isso. Eu disse: filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer algo melhor do que encontrar uma vaga num CTI. Nós podemos pedir a Deus para curar você nesse momento. Eu impus as mãos sobre ela e pedi para que Jesus a curasse. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um rapaz que também conhecia aquela moça, era também da minha cidade. Disse: eu conheço você, e você tem um primo que é médico numa outra cidade do município, numa outra cidade do estado, e lá tem CTI. Então vamos ligar para lá agora. Peguei o telefone, liguei, ele atendeu. Falou: pode trazer minha prima para cá, aqui tem CTI, aqui tem vaga, traga todos os exames que eu quero olhar. Ela foi 190 quilômetros. Quando chega lá, ele constata a gravidade do problema pelos exames, submeteu-a a novos e rigorosos exames e não encontrou absolutamente nada no seu corpo. Aquela moça voltou para sua casa naquele mesmo dia. Todos os anos eu prego lá na minha igreja, na minha cidade, período de Natal e Ano Novo. O ano passado, pregando lá, terminado o culto, fomos tirar algumas fotos com algumas pessoas. Aproxima-se uma jovem senhora, bonita inclusive, dos seus 37, 38 anos, e fez-me uma pergunta que nunca se deve fazer a um pastor. E a pergunta é esta: o senhor se lembra de mim? Nunca faça essa pergunta a um pastor, porque vai constrangê-lo. Eu olhei para ela, tornei a olhar, e disse: a senhora me perdoe, mas eu não estou lembrando da senhora não. Ela me respondeu: eu sou aquela moça que o senhor orou há 20 anos, lá na porta do hospital. Jesus me curou naquele dia, e nunca mais eu tive qualquer sintoma da doença. Jesus me curou. O que eu estou lhe dizendo é que se Jesus quiser, tem jeito. Não estou falando que todas as pessoas pelas quais eu, você, ou o pastor Júlio, ou qualquer de nós aqui, vai orar e que vai ser curado, não estou afirmando isso. O que eu estou afirmando é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos, lute por eles, ore por eles, chore por eles, jejue por eles. Não desista de ver Deus fazendo algo extraordinário na sua vida. Mas agora, vamos ao segundo ponto dessa mensagem. Se você tem sonhos, tenha cautela e muito cuidado, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí que querem matar os seus sonhos. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos.
A primeira pessoa que quis matar o sonho de Ana foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina irritava Ana, provocava Ana. Mormente, quando Ana subia à casa de Deus, à casa do Senhor, a Penina irritava de tal maneira que ela começava a chorar. Ana perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, eu acho que a Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você chora tanto, está aí estéril. Eu não sou crente igual você, eu não frequento a igreja igual você, eu não oro igual você, aí estou cheio de filhos e filhas. Se esse negócio de orar funcionasse, você não estava nessa. Tem muita gente assassina de sonhos dizendo para você: isso aí, você está doente, você não ora, você não é crente, você não é dizimista, está passando uma magrela aí, está passando um aperto aí, esse negócio de orar vai nada, não funciona não. Quer plantar na sua mente a dúvida, dizendo que se você é crente, você não pode ficar doente, você não pode ficar desempregado, você não pode ter crise financeira, você não pode passar por problema. Jesus nunca prometeu, nem para você e para mim, que nós não teríamos aflições neste mundo. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano, Ana subia a Siló. Não consta o texto que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, conversasse com Ana, orasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote dirigiu a palavra para Ana, foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de filha do demônio, filha de Belial, de bêbada e embriagada, dentro da casa de Deus. Eu acho até mesmo que se a Ana fosse da igreja Nova Batista, ela ia sair da igreja. Eu acho que ela faria até um pouco mais. Eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente cristal? Porcelana? Qualquer coisinha se melindra, qualquer coisinha, então eu nunca mais volto nessa igreja. Ana era uma mulher madura, uma mulher que tinha tutano espiritual. Ela disse: não, meu senhor, não estou bêbada não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, o que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o meu Deus. Mas havia um terceiro assassino de sonho na vida de Ana. Eucana, seu marido. Pasmem vocês, Eucana era um maridão, era um homem presente, um homem amoroso, um homem provedor. Mas o Eucana tinha um problema: cabeça dura demais. Eu acho que ele não acreditava em milagres, porque conhecia a história da redenção. Ele sabia como Deus havia curado Sara, ele sabia como Deus havia curado Rebeca, ele sabia como Deus havia curado Raquel. Ele via Ana chorando, ele via Ana orando, ele via Ana clamando a Deus constantemente para ser curada. Não consta a Bíblia em momento nenhum que ele chegasse para ela dizendo: Ana, eu vejo que você ora, eu vejo que você jejua, eu vejo que você pede, conta comigo, eu estou do seu lado, eu vou orar com você, eu vou orar por você, quem sabe Deus faça um milagre na sua vida. Não consta a Bíblia que ele tenha feito isso. Mas o versículo 8 consta que ele chamou Ana para uma conversa. Eu vou parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, vem cá, eu preciso bater um papo com você. Ô Ana, falando sério, não dá mais. Esse negócio de ser mãe está virando uma obsessão na sua vida. Você está doente, mulher, você só sabe chorar. Para com isso, chega. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste? Aliás, Ana, você não está nem aproveitando o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você?
Se fosse hoje eu diria: o Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Tem assassino de sonho aí bem perto de você, cuidado. Não desista de seus sonhos. Terceiro e último ponto: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos ainda estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue chorando, continue batendo a porta da graça de Deus. Não retroceda, não pare, não desista, ande um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, persevere um pouco mais. Tem gente que joga a toalha cedo demais, tem gente que desiste no meio da caminhada, tem gente que para no limiar da terra prometida. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Então continue, então prossiga. Meus irmãos, quantos casamentos acabaram porque faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de ternura, um pouquinho mais de perdão. Não desista, não abra mão da vitória. Me permita ilustrar. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, e procurou uma editora para publicar o seu livro. Acho que quase todo o primeiro livro de um escritor, ele vai ter problema para publicar, via de regra. Não é que as editoras olharam e não gostaram do conteúdo, não. Elas têm medo de investir. Aí dão uma desculpa: não, esse ano não dá, esse ano não faz parte da filosofia, não faz parte do calendário, quem sabe o ano que vem, quem sabe outra oportunidade, e vão dando algumas desculpas. Então, quando ele bateu nas portas e nenhuma porta se abriu, ele ficou muito frustrado. Ele chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo, e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu vou lutar pelos seus sonhos, eu acredito nos seus sonhos, eu vou correr atrás de novas editoras. Encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado: esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Na política americana tem um homem que me impressiona muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse cidadão estudou em Harvard, esse cidadão estudou em Columbia, esse cidadão entrou na política, tinha uma carreira brilhante, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Aos 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite, ficou paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivas numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez quando o seu sonho foi adiado é que ela creu na promessa da palavra de Deus, conforme o versículo 17. Isso me impressiona, pastor Júlio, porque o sacerdote ali acabara de falar uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, dentro da igreja. Essa palavra Ana não hospedou no coração. Eu já vi tantas vezes nos meus 43 anos de ministério, quanta gente doente emocionalmente, porque um dia escutou uma palavra envenenada do pai, da mãe, do marido, da esposa, do patrão, e aquilo adoeceu a alma. Me permita dizer uma coisa: se alguém proferir uma palavra envenenada para azedar a sua vida, não acolha essa palavra. Você não é o que as pessoas dizem que você é.
Você nem mesmo é quem você pensa que você é quem Deus diz que você é. Mas agora esse homem abre a boca, e ele é um profeta de Deus, quando diz para Ana: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra ela acolheu no coração, e essa palavra trouxe 2 curas para Ana. Lá em Siló, Deus curou a sua alma, Deus curou as suas emoções, que quando ela saiu de lá, o rosto dela resplandecia, a Shekinah de Deus estava no rosto dela, havia um semblante novo na vida dela, a tristeza tinha ficado para trás, ela tomou posse da promessa da palavra de Deus. Mas diz o texto, que ela desceu para Ramá com seu marido, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu, ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Então lá em Siló, Deus curou a sua alma, lá em Ramá, Deus curou o seu ventre. Lá em Siló, ela creu, lá em Ramá, o milagre aconteceu. Lá em Siló, ela tomou posse da promessa, lá em Ramá, o milagre tornou-se realidade na sua vida. Agora, notinha de rodapé. O que Ana fazia? Constantemente, chorava. Humanamente falando, um homem não é atraído por uma mulher não atrai o seu marido com o rosto coberto de lágrimas. Ela quer ser mãe, mas ela não consegue sequer atrair o próprio marido. Eu fico imaginando, brincando um pouco com vocês, que quando Ana saiu de Siló, rosto brilhando, eu acho que ela passou os melhores cosméticos, botou o melhor perfume, colocou a melhor roupa, e o Eucana disse: uau, vai ter avivamento lá em casa hoje? Deus se lembrou dela. Quando? Quando ela creu na promessa de Deus. Eu quero dizer para você que Deus é avalista da sua própria palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. E o que Ele faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazê-lo. Mas a última coisa que Ana fez foi voltar às trincheiras da luta. A partir desse momento você não vê Ana mais chorando, a partir desse momento você não vê Ana mais num quarto escuro, a partir desse momento Ana volta às trincheiras da luta. Meus irmãos, me permita lhes dizer isso, uma das verdades mais consoladoras da Bíblia é o que nós chamamos de soberania de Deus. O que significa isso? Significa que você não crê em acaso, você não crê em sorte, você não crê em azar, você não crê em coincidência, você não crê em determinismo cego, você não crê em misticismo, você não crê em sincretismo, você não crê em olho gordo, você não crê em macumba para crente, você crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Você crê que Deus não é surpreendido pelo seu problema, Deus não foi pego de surpresa porque você está passando por uma luta, Deus não é desconhecedor do vale que você atravessa. Tudo que acontece com você é porque Deus sabe, é porque Deus permite e é porque Deus tem um propósito. Se você está passando por uma luta, saiba disso, essa tempestade não está vindo para destruir você, mas para tonificar as musculaturas da sua alma. Deus está preparando você para uma vitória maior, para uma bênção mais esplêndida, para uma experiência mais profunda com Ele. É por isso que crente tem que ser animado, sabia? Tem que ser animado. O crente é aquele que pode dizer assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Há um escritor que, e não obstante não ser evangélico, eu gosto de ler. Og Mandino, não sei se você já leu O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena. Mas o que me impressionou em Og Mandino não foram nem suas obras não, foi a sua biografia. Aos 35 anos ele estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela mulher, pensando em suicídio. 10 anos depois, aos 45 anos,
Ele estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Eu fico pensando, se um cara que nem crente consegue viver com otimismo, e você, que é filho de Deus, que tem seu nome escrito no livro da vida, que foi selado com o Espírito Santo, que está aguardando a gloriosa volta do Senhor Jesus. Você tem que ser animado, meu irmão. Para de reclamar da vida. Mas o Og Mandino, no seu livro autobiográfico, dá uma boa dica para você começar o seu dia animado. E é muito simples a dica dele. Você quer começar o seu dia animado? Diz ele, faz o seguinte, naquela época, hoje não dá mais, compre o melhor jornal da sociedade, porque hoje não compramos mais jornal, não é verdade? Você tem tudo aí no seu smartphone, mas então abra o seu smartphone, no melhor jornal, eu não sei se é Folha, se é Estadão, da sua preferência. Agora, você não é tão corajoso, audacioso, a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas políticas. Você vai ficar depressivo, você vai ficar com raiva, você vai perder seu dia, então pula logo essa página. Claro, você também não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a coisa está feia para o nosso lado. A taxa de juros está 15% ao ano, a economia está derretendo, e você vai ficar em pânico, então pula também a página econômica. Bom, é claro que você também não é tão corajoso assim para que começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo até de sair de casa, então pula essa página também. Bom, claro, você também não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas, de repente você é corintiano, não conseguiu ir para a Copa, está passando uma crise madonha, e aí você vai ficar triste, deprimido, então pula também essa página. Você quer começar o seu dia animado mesmo? Diz ele, começa lendo a página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Tudo. Lê nome grande, não, porque tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor muito especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, não tinha carro, não tinha estrada, não tinha médico. Quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando pela trilha. O meu pai sabia que a minha mãe não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, onde ficava um posto médico. Então ele mandou chamar um médico. Ele veio, examinou a minha mãe e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. O bebê que está no ventre dela tem agonia de morte. E a única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Naquele impasse, a minha mãe tomou outra decisão e disse: eu não desisto desse filho, eu não abro mão desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus, diz: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, não sei, escola primária. Nunca ninguém tinha saído ali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos eu entrei na escola. Com 12 anos já tinha terminado os meus estudos.
De forma incompreensível até, eu sempre tive uma sede imensa de aprender. Na minha casa não tinha livros, tinha um dicionário velho, rasgado. E com 10 anos de idade eu começo a decorar as principais palavras daquele dicionário. Por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Um dos meus últimos livros eu dediquei a essa professora, e até hoje eu não consigo entender como é que ela me levou para a casa dela. Ela tinha 1000 motivos para não botar mais ninguém na sua casa, tão pequena. Mas foram tempos dificílimos. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes procurei açúcar, farinha para comer, não tinha açúcar ou farinha para comer, e eu chorava muito. Mas eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. Mas pasmem vocês, o meu sonho era ser político e advogado. Naquela época as eleições eram realizadas nos palanques, as campanhas eram nos palanques em praça pública. Enquanto o último orador não descia do palanque, as luzes não apagavam, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha sonhos. Até o dia que eu conversei com um presbítero, homem de Deus, e contei para ele os meus sonhos e disse: depois que eu realizar os meus sonhos e for um político de projeção e um advogado de sucesso, eu quero encerrar minha biografia entrando num seminário para pregar o evangelho no final da minha vida. E esse homem literalmente botou o dedo no meu nariz e com a autoridade de Deus ele disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você agora, Deus quer você na sua juventude, Deus quer a sua força e a sua inteligência hoje. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali 1000% convencido de que ali Deus estava me chamando para o ministério. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. A primeira pessoa que eu comuniquei sobre o meu chamado foi para minha mãe. Ela era uma mulher analfabeta, mas sábia. Ela nunca me contou o projeto dela com Deus. Ela pensava: se eu contar, ele vai para um seminário sugestionado. O Deus que fez o milagre da minha vida vai fazer na vida dele. Quando eu liguei para ela, disse: mamãe, os meus sonhos mudaram. Jesus me chamou para o ministério, eu vou para o seminário. Eu disse: meu filho, por esta causa eu já orava antes de você nascer. Antes da minha mãe partir para Jesus, ela me chamou à sua casa e me contou toda essa história. E me disse mais: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir para Deus capacitar você, para Deus levantar você, para Deus instrumentalizar a sua vida. E eu chorei muito com ela. E disse: mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, mas o plano de Deus para a minha vida. Então eu quero encerrar minha mensagem na contramão do meu tema e dizer a você: desista de seus sonhos. Desista de seus sonhos, mas nunca desista
do plano de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.